Pronto. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, capítulo 3, né? O título do capítulo é O Deus de Criatividade e a Feminilidade Exclusiva. O nosso livro, que fala aí sobre ela, a imagem dele, da Francine Veríssimo. Eu descobri muitas coisas bacanas a respeito dela, né? Ela mora nos Estados Unidos, ela é uma menina novinha, ela tem um canal chamado Graça em Flor. Acabei de assistir ainda agora uma mensagem sobre feminismo, onde ela faz uma palestra com as moças. E esse estudo ele tem um objetivo exclusivo, que é trazer um pouco de luz àquilo que o nosso Deus revelou sobre si mesmo, na esperança de amá-lo e apreciá-lo ainda mais, né? Ou seja, sermos levadas a conhecê-lo melhor do que ele já é conhecido. Muitas mulheres não o conhecem e, portanto, não o admiram adequadamente. E, por não o admirarem o suficiente, não conseguem compreender a sua própria essência feminina. Palavras da autora. Então, nós vamos orar nesse momento para que Deus nos traga, né, luz. Deixa eu permitir aqui a entrada de mais alguém. Tá. Para que Deus nos traga luz a essa compreensão e que eu tenho, assim, sido bem movimentada na minha forma de ver, nas minhas perspectivas, né? Porque é muito profunda a versão, a revelação desse livro, e a gente realmente precisa, assim, degustar bem devagar, a gente não pode ter pressa, né? Porque são ensinamentos de uma profundidade muito grande. Então, nós vamos orar e pedir a unção do Espírito Santo, a presença dele, do Eterno, para que seja sobre nós, de modo que a gente tenha a presença do Espírito Santo aqui para nos orientar, abrir nossa mente. Pai de amor, de eterna misericórdia, nós te bendizemos, nós te oramos e agradecemos ao Senhor pelas irmãs que já estão aqui conosco, aquelas que ainda vão entrar. Queremos colocar tudo diante do Senhor, de modo que tu estejas nos orientando, inspirando as tuas filhas que vão ministrar, que haja uma compreensão dessa essência, desse termo, feminilidade versus feminino, feminismo, e que nós possamos aprender a identificar ambos, e que nós possamos ficar com o posicionamento bíblico, que é o que nos interessa, Senhor. Nos dê essa graça, nos abençoe até o final deste estudo. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Amém. O ponto importante do capítulo, logo no início, é que ela faz uma crítica, né, a Francine Veríssimo, ela faz uma crítica ao filme Valente, que foi lançado em 2012 pela Disney. Onde Esse ela você vai falar? Esse não, você vai falar? Não, eu só estou começando para você, vou te passar já. Eu não vou. Não, eu só estou lá na introduçãozinha do capítulo mesmo, onde ela já fala sobre isso. E aí, o que acontece? Ela vem trazer para a gente, né, segundo ela, uma indignação em relação a esse filme por conta de trazer uma perspectiva muito feminista, sem toques de romance, sem príncipe, uma mulher que luta por si mesma sem a necessidade de um homem, ou seja, uma mulher empoderada. É um filme completamente oposto aos que a Disney tem costume de lançar. Essa princesa, a protagonista, né, a Valente, ela seria a representação do papel das mulheres na sociedade de hoje. Então, no capítulo de hoje, nós vamos ter 3 lições importantes. A primeira lição vai ser com a Rejane, onde ela vai fazer um contraponto entre a Bela Adormecida e a Capitã Marvel, né, que vai da página 62 a 64. E a Vânia, ela vai fazer também um comentário a respeito de um extremo ao outro da página 64 ao 66, ainda sobre esses 2 movimentos. E a Bárbara vai encerrar, na lição 3, falando exclusivamente sobre a feminilidade exclusiva. Ficou assim, redundante, mas
é exatamente essas 3 lições que vão ser abordadas hoje, né? A Bárbara vai falar da página 66, a página 69, e essa aula de hoje, ela é apenas a primeira parte desse capítulo 3, tá? A gente dividiu em 2, porque o capítulo é grande, é denso, e a gente quer degustar, a gente quer que seja bem devagar. Então, a gente fez uma partitura aí, né? Dividimos as partes, fizemos esboço e colocamos aí para quem quisesse, pediu aí no privado o material, também colocamos na nossa biblioteca, também colocamos para os palestrantes, e orei sobre isso para que Deus nos dê uma aula maravilhosa nessa oportunidade. Então, Rejane, é contigo, tá? Lição 1, Bela Adormecida versus Capitã Marvel. Amém. Boa noite, a paz. Eu vou estar falando dessa parte, mas vou estar falando também da Valente, porque como é a parte da mulher contemporânea, eu fiz aí umas pesquisas. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de começar perguntando a vocês, não tem muita gente nova aqui, mas todo mundo pelo menos já viu, né? Já ouviu falar, não é muito da nossa época, mas qual era o brinquedo mais popular na década de 60 até aí 80, que é dado para as meninas? Quais são os brinquedos que tinham? Alguém pode falar? Pode abrir o microfone. Boneca, panela, panelinha, fogãozinho, Panelinha, fogão, Barbie, Barbie. várias, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Quero ver se eu vou conseguir saber aqui. Compartilhar. Como é que... é aqui. Uma guia ou uma janela, que é? Não sei. Compartilhar o quê? Uma janela? Uma guia? Se Deu tiver para na ver? mesma parte que a gente está aqui, é uma guia. Se você tiver aberto ele numa janela Quero separada, imagem. você vai compartilhar uma janela. Uma janela. Aí você vai escolher qual é a janela que você quer compartilhar. Vê se vai entrar aí na janela. Não, aqui está compartilhar. Mas Então, aí eu você quero apertou pegar a imagem. Mas a janela, a imagem está onde? Está numa janela separada? Tá no meu computador. Isso. Está no meu computador mesmo, na área de trabalho. Você já deixou aberta a imagem? Já, é só... Então, vai pela trabalho. compartilhar janela. Aí você vai selecionar a janela que está a imagem. O problema é que só está aparecendo vocês só. Só? A janela que aparece para mim, aparece só vocês. Deixa eu tentar de outra forma. A guia. Deixa eu ver aqui. Serve. Mas só uma guia. Não é o que está salvo, né? Se você quiser me mandar aqui pelo grupo, eu posso tentar compartilhar aqui para você falar. Dessa aqui, acho que vai dar o que eu quero fazer agora. Peraí. Tá bom. Gente, vocês estão vendo aqui? No cantinho? Ver se eu consigo ampliar essa imagem. Essa imagem aqui são dos brinquedinhos dos anos... essa aí, ó. Essa aqui são os brinquedinhos dos anos 60. É que vocês acabaram de responder. O que tem aqui? Bule, pratinho, copinho, né? Revistinhas, mas tudo... Vamos lembrar aí das bonecas, como foi falado, né? Da Barbie, roupinhas, né? Porque antigamente tinha para você fazer roupinhas para as bonecas. Tudo isso são brinquedos que eram utilizados para, né, as meninas já se começarem a se familiarizar com o quê? Com casamento. Futuramente elas seriam mães, não é verdade? Elas seriam mães. Então, elas se familiarizaram com todo esse, né, aparato aí eu vou começar desde cedo, porque isso aqui, gente, esse brinquedo, nada é feito por acaso. É uma ideologia antigamente. Por quê? Porque na década dos anos 50, a década de ouro, o casamento era o objetivo para a mulher. A moça se casava a partir de 18 anos. Nos 50, 60.
Então, esse era o objetivo da mulher. E aí, quando a gente vê, né, outra... Eu vou começar a ver aqui. Eu vou... Aí vocês estão vendo também? Aqui. É que eu coloquei tudo... Como a mulher, o ideal, né, das mulheres, vamos lá. Vamos começar antes de eu mexer aqui. Eu vou lá primeiro na Bela Adormecida, tá? Depois a gente vai para a Marvel. A gente foi acostumada, né, as mulheres cresceram com isso, delas, desde pequena, estarem reproduzindo o ideal da sociedade ou cultural daquela época. Era o quê? Ser mãe, dona de casa, do lar, vai ter filhos. Então, assim, a gente vê a Disney vindo com várias princesas, e ela se compara à questão da feminilidade na Bela Adormecida, né? Então, assim, a gente espera o ideal de quê? Se você está sendo acostumada a ter lá o seu bully, o seu conjunto de char, né, lá infantil na sua brincadeira, você também está trazendo para ela uma fantasia de trazer um homem ideal, ao romantizar, né, esse homem, um príncipe encantado, né? Porque se a gente fala de princesa da Disney, você está falando de príncipe também. Então, esse príncipe romantizado. Então, assim, né, representa, nesse caso, naquela época, o ideal, né? O príncipe encantado, aí você tem aquele homem protetor, provedor, e você, como a dona de casa, cuidando dele, cuidando, né, das crianças e tudo mais. Então, assim, esses conceitos, né, feminilidade, não existe mais no nosso mundo contemporâneo, né? Como é que eram né, na época, né, atrás, a gente tinha os brinquedos, mas a gente também tinha propagandas de eletrodomésticos, né? E essas propagandas, né, de eletrodomésticos, eu vou fechar aqui, só para eu voltar, depois eu vou entrar aqui rapidinho. Então, assim, propaganda, né, de eletrodomésticos, eu quero mostrar aqui, para poder falar. Eu separei, mas vamos lá. Eu vi aqui um cartaz muito interessante, é americano a maioria, mas dá para entender. Eu vou agora compartilhar com vocês aqui para a gente entender. Por que eu estou falando de tudo isso primeiro? Mostrando a imagem e tudo mais. Porque existe uma imagem e existe uma imagem controversa isso, né? Porque no mundo atual isso não existe mais, né? A ideia, né, da mulher ser só do lar, ser só para o marido, ser só para os filhos, isso não existe na cultura atual da sociedade. Então, esse não representa mais um ideal saudável para a sociedade. Por isso, a gente vai falar depois da Marvel. E esse filme da Valente, né? Tanto da Capitã Marvel quanto a Valente. Então, assim, as princesas de hoje, vou incluir a Mulan, Moama, são exemplos também de desenhos que já vem trilhando essa ideia de independência, de mulher ser autossuficiente, dela não precisar, né, de estar ali amparada, né, pelo homem o tempo todo. Então, vamos voltar ainda lá atrás, a gente está vendo aos poucos, vamos lá nessa ideia da Bela Adormecida, que trazia esse ideal, que ela... né? Aí depois eu vou trazer o olhar feminista para isso, mas era o ideal do príncipe, do homem que lá salvou, que beijou ela, e ela, né, se apaixonou por ele apenas por um beijo, né? Então eu vou colocar aqui isso para gente. Isso. Isso aqui é muito legal. É isso aqui, gente. Que é isso aqui, ó. Assim a vida é melhor. Você tendo liquidificador, você tendo uma batedeira, chuveiro, né? Você tendo uma enceradeira, isso aqui é uma enceradeira, um bule elétrico. Então, assim, para as mulheres, olha a propaganda para as mulheres, né? As mulheres o ideal, era isso. Aqui a gente também vê uma outra propaganda, que eu prefiro pular para cá, para a gente ver. Olha essa também.
dos anos 50, 60. Ah lá, a casa ideal, o marido de roupão, a esposa e todos os eletrodomésticos que ela tivesse em casa era a felicidade dessa esposa. Máquina de lavar, fogão, né? Aí tem outros eletrodomésticos, né? Tudo ali para lavar louça, tudo aquilo ali era o quê? Era o ideal para a mulher, ter uma casa montada com tudo isso. E aí ela do lado do seu príncipe encantado, né? Eu estou falando dessa forma porque eu quero enfatizar o que a gente está vivendo hoje em contraponto àquilo que a Bíblia traz, né? Então, tem esse tipo de propaganda aqui também, que eu achei também interessante, os desenhos, né, que ficam... E elas, mulheres, estão aqui, ó, para suavizar as tarefas... Estava aqui, está aqui. Só que acho que, ó, para suavizar as tarefas domésticas e aumentar o conforto do seu lar. Você tem o quê? Uma lavadora, né? Uma máquina de lavar louças. Olha aqui, ó, máquina de lavar louça. Então, tudo impulsionava as meninas, todas as maioria das propagandas, a gente foi olhar, eram voltados para o lar, eram voltados para casa, eram voltados... Porque como a mulher era só destinada ao lar, lembra que a gente falou no primeira vez que as mulheres, elas, no máximo, podiam trabalhar, no máximo, serem professoras, as normalistas. Então, no máximo, professora, mas focado nessa questão dos professoras, você tinha o lar como seu ideal. Então, a mulher tinha o lar como ideal. E essas propagandas eram disseminadas o tempo todo. Então, vamos lá. Então, nós fomos acostumadas realmente a esperar, né, as mulheres esperarem um príncipe encantado. Ah, eu sou uma princesa, vai chegar o meu príncipe. Nós fomos geradas nisso, né? Os brinquedos, ó, você está gerando, tem que botar esses brinquedinhos para elas brincarem, porque elas vão ser mães futuramente, vão ter um lar, vão ter uma casa, já vão brincando e treinando. Mas nesse censo de hoje não tem isso. Então veio desmistificando aí a Valente, né? Valente é a princesa da Disney, que representa uma sociedade totalmente feminista, contemporânea. Ela despreza a feminilidade, com raríssimas exceções, mas ela cria, né? Criou protagonistas femininas fortes e independentes, né? Então, eu vou colocar aqui depois para vocês. Deixa eu só fechar algumas guias. Aqui. Isso, pronto. Eu vou trazer aqui para vocês. Então, por que a gente está falando sobre isso? Porque a autora, ela muito enfatizou o estereótipo do cabelo, né, da Valente. Ela falou, né, daqui, a Valente tem um personagem, não sei se vocês já viram, com cabelo desgrenhado, solto, né? Então, eu quero mostrar isso aqui para vocês, como é a personagem, tá? Essa é a personagem Valente, e a Valente aqui, como ela fala, ela está com o seu arco e flecha e o seu cabelo totalmente desgrenhado. Por que eu estou falando assim de cabelo? E porque a autora enfatizou, né, isso. A autora fala, né, que era uma heroína, né, ela tinha desse cabelo, né, totalmente desdenhado, e arco e flecha. Mostra realmente uma menina, né? Ela é adolescente nesse filme, e ela não quer trilhar as tradições da família, ela quer trilhar os seus próprios caminhos. Então, ela mesmo aprendeu o arco, flecha, ela não anda com aquele padrãozinho, né, daquelas menininhas, cabelinho arrumado, roupinha arrumada, ajeitadinha, né? E como é que era né? Como eram antigamente esses padrões, né? Cabelo tudo no lugar, roupa também no lugar. A gente pode lembrar aí disso muito nos padrões, né, da época, dos padrões de antigamente. Tem assim Vamos puxar aqui, ó. Olha as roupas do padrão de antigamente. Porque não, vocês estão vendo? Tá meio lento aqui no meu. Só um minutinho. Não entrou o que eu quero. Ver se vai agora. Vocês conseguem ver? Não. Vai voltar para cá. Espera aí só um minutinho.
Pronto. Daqui vocês estão vendo bem? Então, esse padrão aqui, por que a autora fala do cabelo, do jeito todo, ela não tem aquela feminilidade de se arrumar, de estar com o cabelo ajeitado, de se preocupar com maquiagem. Não, ela é uma mulher forte, prática, né, e objetiva. Aqui você vê como as mulheres de antigamente se vestiam. Então, saias compridas, vestidos compridos, uma feminilidade, você está vendo por esta roupa aqui, como deixa a mulher mais feminina, é outro tipo de cultura. E hoje a gente está trazendo assim, roupas também são mais práticas e tudo mais. O que a gente está querendo dizer, trazendo com a imagem para vocês, que é bom, né, trazer, eu achei bom trazer, porque a gente vai só falar de coisas que a gente não viu. Então, a gente está vendo que tanto a Valente e agora a Capitã Marvel, que foi uma heroína, que esse filme foi lançado acho que uns 4 anos atrás, se eu não estou enganada, a própria atriz que foi fazer esse filme, né, da Capitã Marvel, ela fala que ela quis fazer o filme o mais feminista possível. Quer dizer, uma mulher totalmente empoderada, né, autossuficiente, ela não depende de homem para nada, porque é esse o papo de hoje, né, no feminismo, é que as mulheres não precisam de homens. Tem livros infantis, histórias de princesas que não precisa do príncipe lá salvar, não precisa mais de ajuda. Então, a história ela é contada assim para as meninas hoje em dia, que elas estão sendo criadas independentes, e tem vários livrinhos infantis assim, eu pesquisei, procurei, já tinha visto alguns. Então, é essa percepção de sociedade que nós temos, mas isso tudo é averso à palavra de Deus. Isso não tem nada apoiado na palavra de Deus. E porque para a ideia do feminismo é que exatamente, né, o homem, né, é o problema. Então, por isso que eu não preciso de príncipe, eu não preciso de homem, não preciso de homem. Acho que é uma das maiores frases que eu já ouvi falar, não preciso de homem. Eu posso fazer, sou autossuficiente, eu posso fazer sozinha. Então, nesses que diriam que a Capitã Marvel, né, muitos admiram, né? A mulher tem que ser empoderada mesmo, a mulher tem que ser autossuficiente, ficar dependendo de marido, ficar dependendo de homem, não precisa depender de homem, não. A mulher já consegue fazer. Só que a gente entende, sabe, que cada papel, o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, e os papéis, segundo a versão da Bíblia, elas se complementam. A mulher ela não é submissa, a mulher está lado a lado com o homem, complementando, né, cada um na sua função que foi determinado, mas não tem nenhum rebaixamento para a mulher se a mulher está ali ao lado de um homem, ao qual o homem ali é o provedor, e ela está ali gerindo, né, tudo isso. Então, assim, hoje o feminismo ele prega a autossuficiência, a autoindependência da mulher o tempo todo. Então, assim, isso já está chegando nas crianças e nas nossas adolescentes. Então, esses filmes que colocam aí não é por acaso. E a gente precisa, como mulher cristã, passar os valores cristãos para para os filhos, né? Eu ia falar nossas, eu não tenho filho nenhum, mas para as filhas, né? E, nesse caso, o que ela está trazendo aqui é para a gente ter um olhar, observar, né? Lá atrás, como era, e como são, né, a cultura, como é a cultura hoje, né? Sempre que as mulheres analisaram a história feminina, né, a história da mulher, elas sempre a examinaram com desigualdade, né? A conclusão que elas sempre chegam consistentemente é que os homens são um problema. Os homens é que, né, que atrapalham. E isso por isso que pede que as mulheres sejam o quê? Empoderadas. Por isso que a autora, né, a Francine, ela trouxe a Marvel e trouxe a Valente, para mostrar, a gente já tem uma mulher, que é a Capitã Marvel, e você tem uma adolescente. Então, as coisas já estão começando, criança, adolescente. Já está colocando para adolescente, que a adolescente ela tem que ser uma mulher autossuficiente. Até um certo ponto, né, eles colocam assim, você tem que ser autossuficiente, não ficar dependendo de nada nem de ninguém, principalmente de marido. Então, as brincadeiras já estão sendo até diferenciadas também.
Então, é nesse ponto aí dessa divisão que a gente vai, ao longo do capítulo que a Denise trouxe, a gente vai estar pontuando essa feminilidade, né, bíblica. O pessoal está com o esboço aí, né, de um extremo ao outro, porque aqui eu comecei fazendo extremos. Eu trouxe esse extremo aí da feminilidade, mas também trouxe a questão de como está hoje na contemporaneidade o feminismo atuando, né, não só nas mulheres, mas também nas adolescentes. E trazendo para nós essa memória, né, do passado, para mostrar que como como a sociedade é um patriarcado, a gente foi sendo educada a ser trabalhada para ser mãe, porque esse era o objetivo final das mulheres. Como a mulher não trabalhava, o objetivo final era ser do lar, cuidar do marido e cuidar dos filhos. Tá bem? Eu termino aqui a minha parte de hoje, vou passar. Denise. Denise está aí? Oi, estou aqui. Ah, sim. Já terminei aqui a minha parte. Não sei, espero que tenha ficado claro as imagens. Está tranquilo, Rejane. Eu estou preocupada que a psicóloga Vânia saiu, ela deve ter tido algum problema com a internet, e a vez dela agora. Vamos dar um tempinho para ver se ela retorna. Qualquer coisa você pula, porque eu acho que não vai mudar muito. A gente vai antecipar. Mas essa parte... Bom, alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveito e fico aqui. Pode fazer pergunta, gente. Essa parte aí que você falou da questão da Capitã Marvel, que é um sentido mais empoderado, de certa forma até masculinizado, né? A gente está lendo o livro da Liza Bever, que fala sobre feminilidade também. Ela coloca sobre por que as mulheres elas sentem essa necessidade de se equiparar a uma força masculina, que aí a gente entende como feminismo radical, né? Elas querem agir exatamente como eles. E isso é uma coisa que nos preocupa, porque, segundo a Liza Bever, Deus ele criou a mulher não menor em relação ao homem por conta da questão da força. Né? A força aí não tem a ver no sentido de achar que o homem foi criado mais forte, a mulher mais fraca, como inclusive alguns pregadores, teólogos, pastores fazem questão de frisar, né, um lado vulnerável e fraco da mulher em relação ao homem pela sua força. E esse livro, A Força de Ser Mulher, fala exatamente que o homem e a mulher eles foram criados com naturezas diferentes, mas, ao mesmo tempo, como iguais diante de Deus, no sentido de serem o que foram destinados a ser. Não sei se eu estou sendo clara, né? Eles foram a mulher destinada a ser mulher, o homem destinado a ser homem, cada um dentro dos seus, dentro da sua categoria, mas não assim nessa situação de menor ou de maior, de mais fraco ou de mais forte. Na verdade, a mulher não precisa querer, desejar ser igual ao homem, porque ela tem o seu valor enquanto feminina. E é isso que a Francine ela faz questão de deixar ensinado aí para a gente, né? Ela faz questão de dar. Ela bota, inclusive, registrado aí a indignação por ela ter assistido esse filme, né? Tanto o Valente quanto a Capitã Marvel, por querer, assim, de uma certa forma, vamos dizer assim, subliminar para as crianças que vão assistir, que são a plateia maior, né? A clientela maior da Disney, de querer trazer esse conceito de uma mulher empoderada, que não precisa de homem para ser feliz, não precisa desse lado romântico, não tem que ter cabelo feitinho, roupa feitinha, ela pode ter o cabelo desgrenhado, um arco e flecha, e conseguir tudo que ela quiser. Né? Exatamente. Por isso que eu quis trazer as imagens,
porque, como eu disse, está totalmente aquém, né, do que a palavra de Deus diz. Porque quando ela diz que as mulheres, esse cabelo desgrenhado, quando ela trouxe isso, eu trouxe a imagem dos anos 50 e 60, que é a imagem daquelas mulheres bem arrumadinho, cabelinho arrumadinho, luva, eram roupas mais elegantes, e a gente vê que uma adolescente, porque Valente era uma adolescente, já crescendo nesse estilo, assim, não vou cuidar da minha imagem, maquiagem, para que me maquiar, para que, né, cabelo ajeitado, para que tudo. Então, assim, são essas coisas que estão sendo passadas até em livros, né, livros infantis de mulheres feministas escrevendo para meninas, para que as meninas sejam assim, né? Nessa coisa mais, você tem como competir de igual para homem. Não existe como a gente competir de igual para homem, com homem, né? Essa feminilidade, isso não cabe a nós. E é totalmente antagônico à palavra de Deus. Então, como a Denise falou, realmente é a Capitã Marvel bem masculinizada, né? Autossuficiente, e em contraponto àquele feminismo que a gente via das mulheres, em ponto do cuidado, do zelo. E porque, assim, o que a Simone de Beauvoir, entre outros, o pessoal deve falar, falava assim, que a mulher, ela jamais pode ser submissa ao homem. Já que o problema é o homem, ao longo do tempo era isso, não pode ser submissa. A mulher ela não é submissa, a mulher também é capaz. Então, esses pensamentos errados ao longo, né, do tempo, fazendo com que, como se a mulher fosse, né, a contraponto da palavra de Deus, sempre aquela que vai estar embaixo, né, elas veem assim, abaixo, né, os homens sempre passando à frente da mulher. Essa é a ideia, né, das feministas, que o homem passa à frente, que o homem bloqueia o desenvolvimento das mulheres, e assim sucessivamente, né. Então, assim, mas isso é bom trazer, porque a gente é em cima disso que a gente vai estar dando continuidade no estudo de hoje, esses dois extremos, né, que a gente está falando. Enquanto a Vânia resolve lá a situação dela da internet, então, Bárbara, a gente vai passar para você, porque aí depois, né, se a Bárbara, se a Vânia voltar, ela faz a parte dela no final, após a Bárbara. Tá bom, Bárbara? Fica à vontade, então. Tá bom, então. A Bárbara vai ficar com a questão da feminilidade exclusiva. Paz, irmãs, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Nessa parte, a autora ela começa relatando um pouco de uma crise que ela teve, um momento de crise que ela passou por conta de ter passado muito tempo defendendo uma ideia de feminilidade, né, que ela, em um artigo que ela lançou no blog dela, ela chamou essa ideia de feminilidade inicialmente de uma feminilidade açucarada. E nessa... porque ela sempre foi muito contra essa questão do feminismo, né? Isso era uma coisa muito evidente, muito clara, que esse não era o caminho para ela. E ela até nesse artigo ela cita que muitas vezes ela ia contra o feminismo sem muitas vezes entender de fato o que era o feminismo, apenas rejeitando aquela ideia e entendendo que aquilo era errado, que aquilo não era o correto. Mas ela, então, se dá conta, ela se depara com uma realidade diferente daquela que ela vinha defendendo desde sempre. E nesse artigo ela chama essa ideia que ela sempre defendeu, de feminilidade açucarada. O que seria essa feminilidade açucarada? Seria uma coisa assim mais voltada, por exemplo, para essas coisas dos contos de fadas, essa ideia da mulher, uma princesa que precisa esperar o seu príncipe para vir resgatá-la, como se essa mulher ela não tivesse uma força própria, como se ela não tivesse como ter uma própria atitude dela, e talvez levando a um exagero uma visão teoricamente cristã, né? Que muitas vezes a gente, ao passar a visão cristã sobre a mulher, muitas vezes é passado muito enfatizado esse ponto da submissão, esse ponto do cuidado, esse ponto de ter uma feminilidade, no sentido até mesmo estético da palavra, feminilidade. E isso é focado muitas vezes, e a autora ela vai trazer uma crítica para esse ponto, porque ela fala que muitas vezes o foco nisso é excessivo e deixa de olhar um outro aspecto da nossa feminilidade. Então, na verdade, aqui ela vai tentar trazer um ponto de equilíbrio, porque ela vai dizer que nem temos que ir para esse lado do feminismo e nem temos que ir para esse lado dessa feminilidade que inicialmente ela chamou de açucarada. Porém,
né? Depois de um tempo, esse termo de feminilidade açucarada que ela trouxe nesse artigo ficou bem conhecido na internet. Muitas pessoas criticaram ela ter usado esse termo, e ela, com o tempo, teve ali sentiu de Deus que, de fato, esse termo era talvez um pouco excessivo. Ela conseguiu entender que não era um termo adequado, e ela começou a pensar numa feminilidade exclusiva. E o que ela quer dizer com esse termo de feminilidade exclusiva? É porque essa feminilidade exclusiva é uma feminilidade que exclui. Exclui por quê? Porque todo mundo que não se encaixava naquele padrão, e aí a gente pode dizer aqui um padrão princesa da Disney, né? Todo mundo que não se encaixava naquele padrão de dona de casa, de mãe, de que vai se dedicar única e exclusivamente a isso, e não vai fazer mais nenhuma outro aspecto em sua vida, que não tem o padrão estético, o padrão de comportamento que ali era exigido, essas pessoas estavam excluídas dessa feminilidade. Era como se essas mulheres, por exemplo, né, uma mulher que escolhe viver a sua vida sozinha e dedicar-se ao Senhor, uma coisa que o próprio apóstolo Paulo defendeu na Bíblia, ele fala que é uma coisa que ele estava aconselhando, por ele, pela vivência dele, ele diria assim, ó, quem tiver condições, quem conseguir ficar bem, não se case, se dedique exclusivamente ao Senhor, porque a mulher que é casada, ela vai se dedicar a saber como que está o bem-estar do seu marido, e o marido o bem-estar da sua esposa, mas a pessoa que permanece solteira pode se dedicar exclusivamente ao Senhor. Então, Paulo, ele até defende isso, mas era como se essa mulher, que naquele momento tivesse que estar sozinha, ou decidisse estar, por exemplo, sozinha, ela fosse menos feminista do que aquela mulher que se casa e vai ser dona de casa e vai cuidar dos seus filhos, ou uma mulher que, por algum motivo, é mãe solteira e tem que batalhar, tem que trabalhar e tem que trazer o sustento para dentro de casa e também tem que exercer as funções de casa. Então, essa mulher, também dentro dessa feminilidade que estava sendo defendida, ela era excluída disso, porque ela não era uma mulher tão feminina, porque ela tinha que trabalhar e defender ali o sustento do lar. Então, o que ela vai trazer aqui nesse questionamento aqui, ela até fala assim, ó, muitas irmãs brasileiras, mulheres solteiras com personalidade forte, que trabalham fora do lar ou não, que se encaixam ou não num padrão europeu de estética física, têm se sentido na periferia da fé cristã, excluídas da comunhão que acontece no centro desses grupos exclusivistas. Por que ela estava falando do grupo exclusivista? Porque ele estava excluindo outros tipos de feminilidade. Então, ela vai trazer esse argumento. E ela traz aqui também, deixa eu abrir aqui agora rapidinho a parte do livro, porque eu acho muito interessante. Eu vou tentar lembrar aqui, citando para vocês. Ela vai citando várias mulheres bíblicas que não estão nesse padrão princesinha da Disney, que fica esperando o príncipe vir resgatá-la e que apenas está restrita ao cuidado dos filhos e do lar. Não, a gente precisa pensar aqui, tá, nesse ponto, antes de eu falar esses exemplos, que a gente não está dizendo também que essa mulher que é sustentada, que está numa posição ali de cuidar dos filhos e do lar, se dedicando exclusivamente a isso, a gente também não está dizendo que isso não é feminilidade e que isso também não é agradável a Deus. O que ela está trazendo aqui, na verdade, é a gente entender que essa feminilidade ela pode se manifestar em vários aspectos diferentes. Ela não se manifesta de uma maneira exclusiva. E aí ela vai citar, por exemplo, várias personagens bíblicas, né, como a personagem da Ruth, que se submete ali a estar com a sua sogra Noemi, que vai lutar para trazer, muitas vezes, um sustento ali, quando ela foi lá para a colheita e começou a colher as coisas que estavam sobrando para poder levar o sustento para sua sogra. A gente tem o exemplo da Esther, por exemplo, que apesar de também estar sendo aconselhada ali pelo seu tio, ela estava se submetendo ao conselho dele, mas ela também estava ali sendo corajosa, lutando pelo povo dela, lutando pela segurança do povo de Israel. A gente também tem outros exemplos, como a Débora também, que foi uma juíza que estava liderando o povo de Israel durante um certo período. A gente tem um exemplo, por exemplo, da Priscila, né, que era esposa do Áquila, que ambos estavam ali cuidando de uma igreja em um lugar
eu não me lembro agora exatamente o lugar que eles estavam, mas é citado no livro de Atos. Então, a gente tem vários exemplos também das mulheres que seguiam a Jesus, Marta e Maria que estavam ali aprendendo aos pés de Jesus, aprendendo a sua teologia, e Jesus não a excluiu porque ela quis aprender, ela assumiu uma posição que talvez, se a gente fosse para pensar, não seria uma posição feminina. Seria uma posição, talvez, ali, que se a gente pensasse nessa feminilidade exclusivista, ou nessa feminilidade que antes ela chamou de uma feminilidade açucarada, a gente não pensaria em mulheres nesse posicionamento. Não faria sentido esse posicionamento. Mas nós, no Evangelho, somos chamadas a assumir uma posição diferente, nós somos chamadas a assumir uma posição de coragem para defender o Evangelho, de dar muitas vezes a nossa vida. Nós vemos ao longo da história, para além da Bíblia, a gente vê a história da igreja, várias mulheres sendo mártires também, morrendo em prol do Evangelho. Então, a gente vê um papel da mulher muito diferente desse papel da princesinha indefesa, que precisa ser socorrida, que precisa ser defendida. Então, nesse artigo, o título do artigo que ela tinha colocado era assim: nem feminismo, nem feminilidade açucarada. Deixe ser verdadeiramente mulher. Então, quando ela está trazendo isso, então, eu vou trocar para o termo que ela usou agora, então eu vou dizer assim: nem feminismo, nem feminilidade exclusivista. Deixe-me ser verdadeiramente mulher. Porque nós precisamos, então, olhar não para aquilo que essa feminilidade do conceito tradicional aí, antigo. E quando eu digo tradicional, eu quero dizer da tradição que veio passando de gerações em gerações, como a Regiane mostrou aqui para gente, nessas fotos, do que era esperado de uma menina naquela época. Então, do que era incentivado para ela se reconhecer enquanto mulher. Então, a gente não precisa nem ir para esse conceito e nem ir para o conceito do feminismo, de uma mulher totalmente independente, não preciso de homem, não preciso de ninguém, eu me viro, eu resolvo toda a minha vida sozinha, eu sou mais forte do que os homens, eu sou melhor, eu consigo, sabe? Também não precisa ir nem para um extremo, nem para um outro extremo. Porque, na verdade, a gente precisa buscar a feminilidade bíblica. E na feminilidade bíblica, nós temos passagens dizendo que a mulher precisa ser protegida, que a mulher precisa ser submissa ao seu marido, que o marido precisa dar a vida pela sua esposa, mas nós também temos mulheres ali defendendo o evangelho, mulheres pregando o evangelho, mulheres liderando o povo de Israel, mulheres se expondo a risco de vida para salvar um povo. Tudo isso está dentro de uma feminilidade bíblica. E é isso que ela vai trazer para a gente nesse texto, que a gente possa buscar não um conceito, nem ficar de um lado extremo, nem do outro. Isso é uma coisa que já faz muito tempo que, para mim, é algo muito claro, que os extremos são sempre muito perigosos em todos os aspectos da nossa vida. A gente sempre tem que buscar o equilíbrio. Às vezes o equilíbrio não é exatamente no meio, mas a gente precisa buscar o equilíbrio. Então eu não preciso dizer, eu sou feminista, não quero saber de ninguém que seja mais, que seja submissa, que seja cuida do lar, que cuida do filho, que prioriza a família, e nem eu preciso ser também uma pessoa que fala, não quero saber de mulheres que queiram trabalhar, que queiram lutar por alguma causa, porque isso para mim também não faz sentido. Não, a gente precisa entender qual é o nosso papel, e aí eu acho que também existe um papel geral da mulher, mas existe um papel individual que Deus preparou para cada uma de nós enquanto mulheres, e Deus tem um chamado para cada uma de nós enquanto mulheres, e nós precisamos entender com Deus e diante da sua palavra qual é o nosso chamado enquanto mulheres. E não tentar se encaixar nesses rótulos que são colocados para a gente, como se a gente tivesse que ser uma coisa ou a outra, porque, na verdade, tudo isso pode, de certo modo, se encaixar. Se a gente conseguir e for necessário e fizer sentido diante daquilo que Deus colocou para a gente tentar integrar tudo isso na nossa vida. Então, a gente pode, sim, de um lado, ser uma mulher que vai ser guerreira, no sentido de que vai ser forte, que vai ser resistente, que vai enfrentar as dificuldades, a adversidade, em prol daquilo que ela acredita, em prol do reino de Deus, em prol de sua família, e também ser aquela mulher que está ali para acolher, que está ali para ouvir, que está ali para cuidar também. Nós temos todos esses aspectos dentro da nossa feminilidade. Então, nós precisamos buscar na palavra de Deus esse conceito e entender o que é a feminilidade diante de Deus.
Então, eu acho que seria isso a minha parte. Deixa eu olhar rapidinho se tem mais alguma coisa. É exatamente isso. Eu vou terminar lendo um pedacinho aqui do que ela escreveu, que diz assim: esse tipo de feminilidade, tanto de uma feminilidade açucarada ou exclusivista, como a feminilidade do feminismo, ela não representa uma visão completa do que a Bíblia diz sobre a mulher. Ao contrário, trata-se de uma visão reduzida e limitada, de modo que não deveria ser pregado como um padrão único que irá formar mulheres que não refletem o caráter do nosso Deus. É isso, gente. Parabéns, Bárbara, muito bacana. Eu estou assim encantada. Eu preciso dizer, aliás, eu sou assim suspeita de falar, né, gente, porque eu estou comendo esse livro e a parte que me chamou bem a atenção foi logo no início, quando a Bárbara contou a experiência que ela teve de ter ensinado por tanto tempo de maneira errada e a quantas pessoas ela alcançou com esses ensinamentos que ela supostamente achava certo. Isso me chamou a atenção, porque às vezes a gente aprende determinados conceitos e a gente entende que são conceitos que naquele momento eles são os conceitos certos e tal, mas aí lá na frente a gente é iluminado, né, por uma versão mais reveladora da palavra, e aí a gente, poxa, vai fazer esse exame que ela fez. Eu achei isso muito bacana, e ela também compartilha isso no livro, porque é um sinal assim de que ela é uma pessoa bastante preocupada em buscar a verdade, né, em saber exatamente. É como a Bárbara especificou muito bem, por que a gente precisa tender para dois extremos, né? Não precisa nem um extremo nem o outro. A verdade é que a gente precisa buscar, como está aqui escrito, né? Qual é a visão bíblica que a mulher deve representar no reino. É essa que tem que nos preocupar, né? A gente não tem que seguir ensinamentos de movimentos, de ideologias, até sem conhecermos a fonte, e achar que naquele momento se enquadra com o nosso padrão de conduta ou de vida. Mas, na verdade, a gente precisa, de fato, estar aberta a conhecimentos, né? A buscar verdadeiramente os conceitos genuínos da palavra. E as pessoas que eu ensinei lá atrás, se eu tiver a oportunidade de voltar, né, e esclarecer, eu acho que o livro dela, ele está fazendo isso, né? O livro dela está fazendo isso, está trazendo luz a essas pessoas que, porventura, lá atrás, ela possa ter ensinado de maneira equivocada. Então, bacana aí a parte da Bárbara também, muito bacana. E como a nossa querida Vânia teve um problema com a internet, né, a gente passou a vez para a Bárbara, mas a gente vai retornar, porque a lição de número 2, que é a lição sobre um extremo e o outro, que é exatamente isso, né, que a gente está discutindo. As aulas elas estão muito interligadas, os capítulos estão interligados. Então, agora, Vânia, fica à vontade aí com a sua parte, compartilha com a gente aí aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Abra o microfone, amiga. A paz do Senhor, boa noite. Gente, que batalha. Interessante que eu ouvi, ficou aqui a Alexa o dia todo, internet tranquila, né? Porque eu mudei recente e aí já coloquei a internet sábado, por causa de hoje. Aí, de repente, a internet caiu e eu falei assim, ninguém encostou em nada, ninguém mexeu em nada, e eu liguei, desliguei, apertei. Aí eu falei, pera um pouquinho, Senhor, não é para eu participar? O que o Senhor quer com isso? Aí eu coloquei a mão no aparelho e falei, Deus, pelo poder que é o nome de Jesus, eu peço ao Senhor esse favor, se for da tua vontade. E a internet voltou. Então, boa noite. Eu fiquei passada. Eu falei, Senhor, fiquei o dia todo com a internet e agora, exatamente agora, a internet cai. E nem a do celular estava funcionando para eu entrar pelo celular. Então, essa parte que a irmã me pediu, a pastora me pediu, que fala do extremo ao outro, interessante que esse livro, no finalzinho eu vou contar para vocês por quê, mas tem muito a ver comigo, com a minha história. E aqui a autora, é interessante que ela começa falando assim, nessa parte, na parte 2, o homem sempre provê, sempre inicia, sempre age,
cabendo à mulher ter um espírito passivo, receptivo, algo que reflita o padrão bela adormecido. E aí ela conta a história. Olha aí, tô falando que o negócio é sério. Alexa, desligar. E aí ela conta a história, a autora dela mesma, que por vivenciar isso que a irmã Rejane falou, que parece que ela foi criada, né, para casar, para ter filhos, para ser dona de casa, ela se envolveu em alguns relacionamentos não muito bem-sucedidos. Mas aí ela fala ainda, ela fala assim, que de um extremo ao outro, porque ela cita Provérbio 31, que fala da esposa, e fala também, e cita também Tito. Só que ela ainda termina, fala assim, o errado não são os capítulos, não é a Bíblia, mas o errado, às vezes, é a visão que muitos pegam e fazem deturpada e repassam através dessa mulher bíblica. E aí, quando a gente fala da mulher sábia, a mulher que é ajudadora, a Bárbara acabou de falar aqui mesmo, que realmente os extremos são perigosos. Agora eu vou contar a minha história. Eu sou psicóloga hoje, mas com 18 anos eu decidi entrar na Polícia Militar. E aí, quando eu entrei na Polícia Militar, eu tinha essa visão, que eu não precisava de casar, que eu não precisava de homem, que eu não precisava de um homem do meu lado, que eu conseguia fazer tudo. E realmente, na Polícia Militar era 5% de vagas, então muito mais difícil para mulher do que para homem. E aí eu lembro quando eu fui trabalhar num local, e eu converti. E aí o próprio Espírito Santo começou a gerar isso no meu coração. E aí quando veio esse movimento do empoderamento feminino, isso se fortaleceu no meu coração. Eu lembro que uma vez eu cheguei num local para trabalhar, eu fui a primeira mulher da cidade, a primeira policial feminina da cidade. E aí meus colegas chegavam, simplesmente perguntavam, tem café? O café está pronto? E aí um dia eu falei assim, não tem. E na época eu não tomava café. Não tem café. E aí ele falou assim, mas você está aqui, você é uma mulher e nunca tem café. Aí eu falei assim, ei, eu passei no concurso como você também. Então, você também pode fazer um café. Mas aí o tempo foi passando e aí eu percebia que parecia que a gente não era bem-vindo naquele meio. Não por ser militar, mas por ser um ambiente que era a maior parte homem. E eu tinha essa ideia que eu achava assim, para que casar? Então, com a leitura hoje, eu fiquei pensando assim, como que eu me vi nesse livro. Mas aí, quando eu comecei a conhecer a palavra, eu comecei a entender que mulher que essa Bíblia fala, porque quando Deus criou Adão e Eva, né, criou a Eva como ajudadora de Adão, ele criou como ajudadora de Adão. Adão poderia muito bem ter levado Eva para dar nome para os bichos, né, para as coisas e tal. Foi Adão que não quis levar, Deus não falou, não leva Eva. E aí, eu achei interessante aqui, quando ela começa a falar sobre a questão dos extremos. Porque, às vezes, a igreja, ela prega exatamente esse extremo. Essa mulher sábia, essa mulher que foi criada para ser a dona de casa, para limpar, para passar e tal. E aí, quando a gente começa a entender que a mulher que a Bíblia nos convida e nos chama a ser, não fala de mulher sábia, mas fala que ela é a mulher que dá bom conselho, aquela mulher que tem um sorriso no rosto, está falando aqui em Provérbios, né? A mulher que sabe aconselhar, a mulher que sabe as mais velhas que aconselha as mais novas. E aí eu parei para pensar como a gente entende, às vezes, as coisas que nos são passadas, às vezes de geração em geração. E o interessante é que, como ela que falou dos relacionamentos que para ela não foram bem-sucedidos, eu pensava, relacionar para quê? E hoje eu penso assim, eu tenho meu salário, eu pago as contas da casa também, só que aí vem um marido, né? Estou falando no meu contexto, um marido que às vezes ele teve essa criação aí. Então, às vezes, assim, no conta-gotas, né? No conta-gotas. Porque eu entendia que a mulher era um extremo.
o empoderamento. E aí eu tinha aversão a essa Bela Adormecida. Eu tinha aversão a essa Barbie. E aí eu paro para pensar hoje na palavra, quando eu me converti, uma das coisas que para mim foi mais difícil é entender esse papel, mas também porque esse papel ele era deturpado até na própria igreja. Eu lembro de uma vez que eu fui numa cidade bem pequena, me convidaram para ir numa igreja. E aí foi nessa época que eu converti, eu buscava Deus de noite, eu queria o batismo com o Espírito Santo. E aí eu cheguei com esse cabelo assim todo meio para cima e tal, e fui para a igreja, e aí foram me pedir oração, e eu queria orar com a irmã, e eu lembro que a irmã meio que rejeitou minha oração, era uma igreja pentecostal. Meio que ela parou e pensou assim, essa guria aí vai orar por mim, né, tal, de calça jeans e tal, toda diferente, não sei o quê, eu era bem novinha. E aí fui orar por ela, pela misericórdia de Deus, Deus falou aquilo que exatamente estava no meu coração para falar com ela. Mas o que eu entendo hoje? Realmente os extremos. Talvez a gente tenha trazido aqui essa nova geração e é nenhum nem outro. A mulher que a Bíblia fala sobre ela é uma mulher que às vezes ela sabe ouvir, é uma mulher que às vezes ela precisa de aprender um pouquinho e entender que às vezes, igual esse dia eu estava mudando, o peso, meu marido que pega. E aí eu entendi o que a autora falou aqui, muito, mas muito bem mesmo. Por quê? Se a gente for pegar a carga que o homem pega, a gente nunca vai dar conta. Mas a gente também não é essa Cinderela adormecida, não é essa Bela adormecida. A gente é uma mulher que realmente a gente tem força. Não é essa coisa fragilzinha. Mulher não é fragilzinha, não é como às vezes a sociedade coloca, né? Que a gente é aquela pobre coitada, é a fragilzinha, é a princesinha. Não, a gente é valente, por um lado. A gente realmente é guerreira. Eu gosto muito da Débora, né? A gente é guerreira, mas aí, ao mesmo tempo, essa guerreira, ela é Quando a gente fala de submissão, a gente entende assim, né? Que é uma missão que está abaixo, não, é uma missão que está conjunta. E isso eu acho muito interessante, né? Que essa submissão é como se a gente estivesse abaixo. Não, mas é uma missão só, né? E conjunta. E aí, para finalizar, eu queria só ler uma parte aqui da Bíblia do texto que ela fala lá em Provérbios 31, que fala assim, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. E aí eu achei interessante aqui, né? Porque ela fala que não é o texto que está errado. É, às vezes, a visão que a gente faz do texto, né? O texto não está errado, a Bíblia nunca erra. E aqui, para mim, eu pensei assim, se ela dá tarefa às suas servas, não é ela que faz tudo, né? Está aqui em Provérbios, está falando que ela dá tarefa às suas servas, quer dizer, ela tem mais de uma serva, essa mulher aqui de Provérbios, ela tem mais de uma serva e ela simplesmente gerencia a casa. Ela não faz o trabalho doméstico, ela gerencia a casa. Ela avalia um campo e o compra. Olha que mulher. Avalia um campo e o compra. Ela compra o campo e avalia o campo. E aí, como que ganha, planta uma vinha. Olha para você ver, isso é uma mulher fraca? Isso é uma mulher frágil? Jamais. Pensa a inteligência dessa mulher de Provérbios, que ela vai lá avaliar um campo e ainda vai comprar. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. E aí eu parei para pensar, mas nem sempre a gente, dependendo do contexto, a gente precisa mostrar toda a força que nós temos. Nem sempre. A gente sempre tem que ter aquele tempero, sal. Nem salgar demais, nem sem sal demais.
Administra bem o seu comércio lucrativo. Olha para você ver, uma mulher administradora, inteligente, que sabe, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Essa lâmpada aqui, na minha concepção, para minha vida, eu entendo como a palavra. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. É uma mulher boa, mulher de coração bom. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama. Aí, por final, fala assim, reveste-se de força e de dignidade, sorri diante do futuro. Então, essa mulher aqui, eu entendi que, como a Bárbara falou, não, é o extremo que é o perigoso. São as extremidades. Não é que realmente a gente tem que entender esse século. E aí, hoje, eu atendo muitas mulheres, e uma das dificuldades das mulheres entender realmente é o seu papel no século atual. Principalmente mulheres cristãs. Não entendem o papel. E vão parar para pensar, realmente, nós viemos de um movimento, como a Regiane falou, foi nos implantado uma cultura, né? A cultura da mulher do lar. Então, hoje, a mulher, ela, entre aspas, é essa mulher do lar, mas é a mesma mulher que trabalha e também ajuda nas despesas, financeiramente. É a mesma mulher, então, que tem que dar conta de tudo e ainda ajudar. Vamos pensar assim, se a gente paga e a gente trabalha, não é? Eu gosto de fazer um pensamento da seguinte forma, uma funcionária doméstica, ela vai na sua casa, ela vai fazer o serviço doméstico, mas ela vai receber por aquilo. E quando essa mulher, ela paga e faz, ela traz o alimento, mas também faz. E aí, a gente vai pensar, o que tem acontecido com as mulheres hoje em dia? Adoecimento. Na verdade, a mulher quer ocupar um papel e quer ocupar outro papel. Aquele sentimento de nunca estar dando conta do serviço, realmente não vai dar conta. Não vai. Vai ser algo infinito, né? Quer dizer, tanto a questão financeira, como a questão do trabalho em si. Então, é algo infinito que a mulher não vai dar conta. E aí foi nos apregoado que a mulher, para ela ser uma mulher exemplar, ela tem que ser uma excelente dona de casa. E o que é ser excelente dona de casa? É aí que a gente para pensar, né? O quanto a sociedade jogou a responsabilidade nas costas das mulheres. Tanto de trazer o pão, como de fazer o pão. E ainda dar conta de tudo. E hoje nós estamos nessa divisão aí, olha, tentando sair desse extremo da Cinderela, da dona de casa, da Barbie, para esse outro extremo da questão do feminismo. Que é a mulher que não precisa do homem, né? As criações independentes. E é esse extremo aí que a autora, ela fala muito e muito bem. E que eu me vi nesse meio aqui. Eu falei assim, hoje eu posso falar, graças a Deus, com propriedade. Eu consigo entender bem meu papel, sei até onde eu posso ir, onde não posso ir, mas vejo a necessidade realmente da gente, completude, né? E toda vez que, né, nessa sociedade, um fizer para mais, você pode ter certeza que vai pesar. O ideal é isso aqui, ó, né? A engrenagem do carro, né? Para o carro andar, a gente tem que entender que ambos são necessários. Então, eu queria agradecer, irmã, por ter me chamado, pela participação, por ter me convidado. Para mim é um prazer, e amei, tô gostando do livro, viu? Falei assim, gente, parece que eu que escrevi esse livro. Meu livro, eu falei que um dia eu vou escrever um livro, chama Bailarina de Coturno. Já dá para entender, né? Mais ou menos. Boa noite, então. Obrigada, tá? Deus abençoe. Título, gostei. Bailarina de Coturno. Então, gente, olha, estou apaixonada, né? Ouvir as opiniões aqui, o contexto de cada parte aí que a gente separou. Daí, assim,
eu me remeto a uma pergunta daquele livro que a pastora Thalita escreveu, né? Quem é você? Quem somos nós? Qual é a nossa identidade no reino? A mulher, ela precisa entender o papel dela, né? Na sociedade, na família, na igreja, com ela mesma e o Senhor. A gente observa um problema muito grave mesmo, eu penso, que hoje, principalmente eu que converso com muitas mulheres, né? Eu converso muito com algumas mulheres e, inclusive, a gente tem, assim, deixa eu liberar aqui o irmão da Wanda da Vânia querendo entrar, o Wanderson. O que acontece? Elas ficam perdidas por não saber como agir, porque elas não sabem quem elas realmente são, a força que elas têm, né? O papel delas, elas não conseguem identificar, e elas também se superestimam demais, se colocam muito para baixo, como sendo mulheres assim insignificantes, mulheres que não têm valor, porque elas recebem uma fala, né, do cônjuge de que elas são menores, de que elas não têm força, de que elas são vulneráveis demais. Em consequência, os filhos também não respeitam, trata como se realmente fosse dessa forma, e elas ficam magoadas. E aí, quando conversa com a gente, eu observo que não é tão difícil para resolver aquilo ali. É apenas uma conversa, mas que a conversa precisa ser, antes de tudo, sabendo quem eu sou. Eu sei quem eu sou, então eu vou conversar, né? Não querendo ser maior, nem querendo ser menor, mas é exatamente o Ézer, né? O Ézer, que é a auxiliadora. Nós temos o nosso papel numa relação. O nosso papel. Então, assim, qual é a minha identidade? Por muitos anos, né? E aí eu posso falar um pouquinho sobre mim. Eu já vou deixar aí vocês falarem, porque, né, a gente vai abrir o espaço agora para quem quiser comentar. Mas por muitos anos, lá no início da minha carreira, eu me anulava muito, muito mesmo. As pessoas falavam por mim, eu dizia, tá, é isso aí. E eu não emitia minha opinião porque eu me julgava menor, menos entendida, e achava que o meu papel era esse, de não falar nada, porque eu era mais humilde e era melhor diante de Deus a gente ficar achando que as pessoas falem por nós. E eu tinha as minhas opiniões, mas eu não tinha coragem de falar, então eu me anulava completamente. Por muito tempo eu agi assim, tá? Então, assim, por conta de muitas leituras, seminários, né? Eu fiz a teologia, graças a Deus, me formei em 87, depois passei a dar aulas, e depois eu consegui entrar na UF para cursar a filosofia. Então, o curso da filosofia foi um curso que abriu muito a minha mente, tirou muitas escamas dos meus olhos e me transformou num ser pensante, sabe? Num ser que reflete sobre as coisas, que tem direito a argumentos, né? E aí eu passei a falar sobre o que eu realmente achava que era certo, até porque eu tinha conhecimento bíblico. E eu me escondia, me ocultava, me anulava. Então, eu vejo muitas mulheres fazendo isso hoje, muitas, né? Eu sou do lar, eu tenho que cozinhar, tenho que lavar, tenho que passar. Meu marido é o provedor, ele traz para dentro de casa, então eu já sou submissa nesse aspecto. Não posso falar nada, porque ele é o provedor, ele traz o dinheiro, ele mantém. Então, ela já se sente menor. Mas e o papel dela enquanto cozinheira, né? Aquela que lava, que passa, que cozinha, que administra, é inferior só porque ela não trabalha? Não, não é inferior, de maneira alguma é inferior, de jeito nenhum. Ela também é provedora do lar, ela também é cuidadora do lar, ela também desenvolve o lar com as suas habilidades de dona de casa, e quando trabalha fora, ela também faz o pão e traz o pão, como diz aí a Vânia. Então, a gente precisa, né? Eu queria só fechar minha parte aqui, de chamar vocês que estão assistindo, para vocês pensarem sobre a questão da identidade. Quem eu sou, né? Quem eu realmente sou.
E isso é importante. Então, agora a gente vai abrir, nós temos alguns minutos aí para que vocês possam falar. A Bárbara já levantou a mão, mas depois da Bárbara, se alguém mais quiser falar, só levantar a mão, pode ficar à vontade aí com algum comentário que queira, né, para acrescentar na nossa mesa, tá bom? Então, eu penso que durante muito tempo a mulher ela foi colocada nesse papel de estar em casa, né? Como falou aquela frase que saiu em todas as manchetes, bela recatada aí do lar, né? Que cuidava só da casa, dos filhos, e de novo, não estou trazendo de maneira nenhuma pejorativa isso, porque eu mesmo, particularmente, acho incrível isso e me dedico a isso o tanto que eu posso, né? Mas a mulher durante muito tempo foi exigida dessa maneira, e a partir do momento em que começou o movimento feminista, e lá no início ele começou com mulheres cristãs, buscando direitos de fato para mulheres, porém depois esse movimento foi tomando outros caminhos, por isso hoje a gente não consegue mais se identificar com esse movimento, e a partir do momento em que ele foi tomando outros caminhos, a sociedade acabou depositando em cima das mulheres outras expectativas, mas muitas vezes, e eu cresci numa geração assim, em que a gente tinha muitas expectativas de que a gente tinha que ser bem-sucedida profissionalmente, de que a gente tinha que chegar a N patamares aí a nível profissional, mas ao mesmo tempo não deixou de ser esperado de mim todas as outras partes. E a gente cresce assumindo que a gente tem que dar conta de tudo isso. Mas o que eu acho que é importante assim, para a gente trazer de uma maneira prática, primeiro, antes de todas as coisas, contraste a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas atitudes com a Bíblia, como a autora falou, como cada uma das pessoas que aqui antes falou, citou que nós precisamos contrastar aquilo que nós estamos fazendo, nossa decisão e nosso posicionamento com a palavra de Deus. Mas a gente também precisa entender os nossos limites enquanto ser humano, enquanto pessoa. Porque senão nós vamos sacrificar toda a nossa saúde e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos correr em vão, porque nós não vamos correr para direção nenhuma, porque a gente fica igual uma pessoa, assim, a gente fica o tempo todo para um lado para o outro, só para não citar nenhuma expressão que possa ser pejorativa de alguma maneira, mas a gente fica buscando de um lado para o outro, fazendo uma coisa, fazendo outra, tentando dar conta de tudo, e a gente adoece, e ninguém vê o nosso adoecimento muitas vezes, porque a gente mesmo muitas vezes não manifesta esse adoecimento, porque a gente acha que tem que se sacrificar e não tem que manifestar esse adoecimento, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa se cuidar também. Não dá para a gente cuidar do outro se a gente estiver prostrado numa cama, adoecido com uma depressão, um transtorno de ansiedade ou uma outra doença física, por conta do tanto que a gente se sobrecarregou. E eu passei por isso por muito tempo da minha vida, porque eu cresci achando que eu tinha que assumir todos os papéis. Eu tinha que ser a mulher bem-sucedida e tinha que ter a bela recatada do lar. Isso é um peso grande demais, porque a gente não consegue dar conta disso tudo o tempo todo. Não tem tempo hábil para isso. O dia só tem 24 horas e 8 delas a gente devia estar dormindo. Então, a gente só tem 16. Não dá para fazer tudo isso em 16 horas. Então, a gente precisa entender que em alguns momentos da nossa vida a gente vai ter que priorizar uma coisa em detrimento da outra, e a gente vai ter que saber buscar a sabedoria de Deus para a gente gerenciar isso o tempo todo, porque não existe uma receita de bolo pronta, porque nós somos diferentes, o contexto de vida é diferente, mas a gente precisa buscar entender a nossa feminilidade diante de Deus, não por um padrão que foi estabelecido, por um rótulo que seja colocado por qualquer pessoa que seja. Então, eu acho que hoje a gente acumulou muitas responsabilidades em cima de nós. E nós até podemos fazer um pouco de tudo isso, mas não tudo de tudo isso. Então, a gente precisa entender assim, tá, então hoje não vai dar para eu cuidar da casa, porque hoje eu estou me dedicando aqui ao profissional. Hoje eu estou me dedicando aqui ao meu filho, não vai dar para eu ficar muito tempo no profissional e talvez hoje eu não vou conseguir estudar. E vai ter épocas na nossa vida que a gente vai fazer mais uma coisa, épocas que a gente vai fazer mais outra coisa, porque a gente não tem como dar conta de tudo o tempo todo. E a gente vai precisar buscar em Deus, porque Deus é que realmente ele provê, ele conhece o nosso interior, ele sonda o nosso interior. A gente vai precisar buscar em Deus a provisão para entender como a gente vai conseguir equilibrar isso na nossa vida individualmente, porque não é igual para ninguém. E eu queria me despedir de vocês, irmãs, porque eu vou ficar aqui só ouvindo agora, mas eu não vou conseguir mais falar daqui por diante. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje. E foi maravilhosa a fala da Rejane, a fala da Vânia, a contribuição da Denise também. É sempre muito, esse grupo esse ministério é uma bênção nas mãos de Deus, para a vida de todas nós. E eu agradeço muito mesmo de estar aqui hoje, gente.
Amém, Bárbara, agradeço bem. Aqui, isso é para a Bárbara, aqui, ó. Comprei esse coloquei lá livro, no minha amiga grupo, você comprou, viu? depois troca figurinhas. Gislaine, você viu que Chegou eu coloquei lá agora. no grupo o PDF desse livro? A Alessandra, Peraí, gente, você por colocou? Você favorzinho, colocou? Você colocou? coloquei. A Alessandra levantou a mão e depois da Alessandra vem a Vânia de novo. Alessandra, pode falar. A paz do Senhor para as irmãs, boa noite. É a primeira vez que eu estou aqui, eu fui convidada pela Márcia, né, eu agradeço, muito obrigada pelo convite. E gostei muito do assunto que foi abordado hoje, e eu acho que isso tudo, a gente é desde a nossa infância embutido na gente, e eu tenho certeza que hoje as mulheres, eu vejo, não estou generalizando, tá? Quando eu falo, nunca generalizo nada. Mas as mulheres, elas se perderam no meio do caminho quando elas falam sobre empoderamento. Empoderamento, primeiro que eu não acho a mulher sexo frágil, as mulheres da Bíblia são altamente guerreiras, mulheres confiáveis, mulheres que os homens confiavam nas suas esposas. A irmã acabou de mencionar algumas aí, e foi muito bem abordado. Mas as mulheres, elas se perderam no meio do caminho desde o momento que elas começaram a ver, é, ganharem espaço no mercado também, que não há nada de errado, mas foram esquecendo a essência do que a Bíblia nos ensina. E elas começaram a ver os homens ou os cargos como competição, entende? E elas foram se perdendo, isso foi se dissolvendo no meio do caminho. E o empoderamento não tem nada a ver com isso, gente. Empoderamento é você conquistar o que você deseja, mas você não perder a sua feminilidade, você não perder a sua essência, biblicamente falando, você saber o seu lugar dentro da sua casa. Eu me casei tem pouco tempo e eu trabalhava, né, e pagava minhas contas, e eu percebo que eu tenho uma certa dificuldade, é, e Deus tem me lapidado isso, porque eu fiquei sendo, vamos dizer assim, não é a dona do meu nariz, mas eu pagava as minhas contas e hoje eu sou casada, eu tenho um esposo, e Deus tem me lapidado muito isso, sabe? Então eu falava assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas eu era sozinha. Hoje eu não sou mais. E eu agradeço muito a Deus porque eu recebo isso do Senhor e eu aprendo isso dele. Eu quero viver isso, porque isso é bênção. E quando a mulher ela não enxerga isso dentro da sua casa, os seus filhos, as suas filhas, elas não vão ver isso. E aí, automaticamente, é um efeito cascata, sabe? E vai ensinando de uma forma tão errada e vai passando isso como se fosse certo. Só que quando a matriarca da família ela vê que isso não é o certo, e já teve um estrago muito grande, tem psicóloga aqui no grupo, e isso daí é muito complicado depois para desconstruir. Foi falado também sobre o autocuidado. A mulher ela tem que se cuidar. E não dá tempo de fazer as coisas, está tudo bem. Eu me cobrava muito, corria para lá, corria para cá, e sabe, aquela coisa, parecia mil Alessandras correndo dentro de mim, e eu me cobrava muito, porque isso foi embutido em mim na minha infância. Eu cuidava da casa desde 8 anos de idade. Sabe? E eu tinha que cuidar do meu irmão mais velho, cuidar do caçula, cuidar da casa, estudar, tirar boas notas. Tudo errado, porque a minha mãe aprendeu errado. E foi me ensinado errado. E eu me cobrava muito isso. Hoje, a psicanálise, a psicologia, ela me ensina muita coisa. E a Bíblia também. Quando a gente sabe quem somos em Deus, hoje, nada desconstrói do que eu sei, do que eu sou, do que Deus sabe que eu sou. Eu não sou frágil, eu sou uma mulher guerreira, vencedora, ajudadora do meu marido, sabe? Eu amo ajudar o meu marido me ajuda nas tarefas de casa, não tem aquilo que é do homem, que é da mulher. Quem tá disponível primeiro ajuda o outro, sabe, com as tarefas de casa, e a gente vai vencendo. E isso hoje me tirou assim, eu falei, ah, que bom, é libertador, sabe? É libertador, gente. Quem está aqui no grupo, que primeira vez, gente, é libertador. Isso que vocês estão ensinando hoje, falando, porque às vezes a gente até sabe, mas não praticamos. E não adianta saber se não pratica. Continua com os pesos, continua com os erros, continua com os problemas. E a gente, quando aprende e coloca em prática, é muito melhor, sabe? E eu só quero agradecer mesmo
e a gente tem que se cuidar mesmo, o autocuidado é muito bom. E as mulheres, elas, até no mercado, elas são competitivas, sabe? A mulher hoje, eu sou de uma geração que quando a gente ia para festa, nós íamos para festas, eu no outro dia eu comentei isso, eu me arrumava, as minhas amigas, uma ajudava a outra, trocava de roupa. Hoje não é uma competição. Para que isso tudo? A gente só se cansa, só se desgasta, não é verdade? E é vicioso isso. Isso é viciante, é vicioso. É um ciclo que é vicioso, ele não para. E eu agradeço muito, gente. Obrigada, viu? Obrigada por você, Vânia. Você foi. Eu vou, quando você lançar o teu livro, eu vou comprar. Um beijo para vocês. Ficam com Deus. Obrigada, Alessandra. Quero conhecer você. Você devia ter aberto a janelinha aí para a gente te ver, hein, tá? Eu fico curiosa ouvindo só a voz, eu quero ver o rostinho. Vamos lá, Vânia, você dá a sua palavra, depois Rejane também, e aí a gente vai encerrar, tá bom? Ô, irmã, você falou aí sobre a questão da identidade, e a Alessandra falou sobre a questão de competição. Realmente é isso aí, às vezes a mulher, ela não sabe muito qual que é seu papel na sociedade, né? A Bárbara, acho que saiu e falou sobre isso também, e a gente entender que a gente pode pedir ajuda. Olha que interessante, ao mesmo tempo que nós somos mulheres fortes, nós somos frágeis. Não porque a gente é mulher, vocês vão entender muito bem, mas porque a gente é um ser humano. O homem também é frágil. O homem também é frágil, não é só a gente. Então, quando a gente fala de sexo frágil, na verdade, não é o sexo feminino, não é o sexo masculino, é o fato de ser humano. Toda vez que a gente começa a achar que a gente dá conta de muita coisa, é como se a gente quisesse sair do patamar do humano e ir para um patamar que não existe, é fantasmático. Não existe isso. O homem não dá conta de tudo, a mulher também não dá conta de tudo. Se o homem desse conta de tudo, Deus ia fazer só o homem. Se a mulher desse conta de tudo, Deus ia fazer só a mulher. Se Deus fez o homem e fez a mulher, quer dizer que nós somos seres humanos, que quando a gente se encontra, aquilo, por exemplo, se encontrar a gente nesse grupo aqui, você vai falar assim, eu tenho habilidade para fazer isso. O outro vai dizer, eu tenho habilidade para fazer isso. Uma habilidade inata mesmo. Por isso que às vezes a gente consegue entender por que vem o adoecimento. É a questão do não saber a sua identidade, primeiro, e não se saber se posicionar. Nós precisamos entender que, às vezes, para você é muito fácil fazer algo, mas para mim, às vezes, é difícil. E isso não é vergonha, a gente chegar e falar assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Às vezes, a gente quer que o outro perceba que a gente está precisando de ajuda. Não é verdade? Mas a gente não consegue nomear. Eu preciso de ajuda. E você pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É sinal de ser humano. Não é sinal de fraqueza você pedir ajuda, falar assim, não, eu não consigo fazer isso. E o dia que a gente consegue entender isso, como diz a Alessandra, é libertador. O dia que você consegue entender que você não é obrigada a dar conta da casa todos os dias limpa, você não é obrigada a dar conta do seu trabalho, de tudo certinho. Nós somos criados, como a Rejane falou, em questão da Barbie, é tudo muito perfeito. Quando o cabelinho da Barbie ficava meio crespo, o que fazia? Jogava a Barbie fora, porque não prestava, era uma coisa perfeita, não é? Então, a gente tem que entender, e aí só para finalizar, um dia meu chefe me falou uma coisa, eu tive um chefe que foi mais do que 5 anos de psicologia, na verdade, meus 5 anos durou mais, porque eu parei um pouco, depois eu voltei. Meu chefe falou o seguinte, e mudou minha concepção. Ele falou assim, ele era servo de Deus, Vânia, um dia chegou um cara para capinar o quartel. E esse quartel lá em Patinga, ele é enorme, 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 enorme. Eu estou falando isso aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. E aí, esse cara falou assim, nossa, senhor tenente, eu não vou dar conta de capinar esse quintal nunca, sozinha, a prefeitura tem que mandar mais gente. E ele virou para ele e falou assim, então tá bom, a prefeitura não vai mandar mais gente. O que você dá conta de fazer? Eu só dou conta desse quadradinho aqui, por dia. Então, você vai capinar esse quadradinho aqui por dia. Amanhã, você passa para o outro quadradinho.
Mas se de tudo você crescer o mato aqui, você volta para esse quadradinho. O que eu entendi? Gente, isso aí foi um divisor de águas na minha vida. Eu não tenho que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Não tenho. Isso é libertador. E outra coisa que eu aprendo. Então, eu falei da identidade, falei dessa questão de dar conta, e a outra coisa que eu aprendo. Eu nunca vou ser perfeita em tudo. Não vou ser perfeita, como a Bárbara falou. Nós viemos de uma geração que era dona, só dona de casa, mãe, esposa. Essa geração foi criada para isso. Mas depois veio uma outra parte que nós precisamos ser bem-sucedidas aí fora. A mulher precisa trabalhar. Aquela que não trabalha é como se ela não existisse na sociedade. Mais ou menos, estou falando de forma pejorativa. Então, e aí, uniu tudo de uma vez. Aquela mulher que antes era do lado, todo certinho e tal, que foi criada para isso, e agora a mulher que trabalha e vai lá e volta. E aí, depois, é igual a dar conta de tudo. Como que nós vamos dar conta de tudo, gente? Aí, nós voltamos para a palavra de Deus, e aí eu paro para pensar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Grupos de oração. Tem mais homens ou tem mais mulheres? Mulheres, né? Mulheres. Como se nós tivéssemos que dar conta de tudo. Vamos prestar atenção. As igrejas, quando falam de fazer um café, faz café de palavra. É para quem? Para as irmãs. É, para as irmãs. Para as irmãs. Eu queria que essa sala aqui tivesse recheada de homens, porque nós estamos falando para as mulheres, mas nós queremos mudar lá fora também. Nós precisamos que esses homens comecem a entender que essa mulher não é a junção da mulher que foi criada só por lá e da mulher que agora quer sair para trabalhar. E que tem que dar conta de tudo. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado uma geração para realmente a gente entender. Aí vocês entendem por que às vezes as costas das mulheres não estão dando conta de carregar tudo? E ela sofre porque ela não consegue ser perfeita, porque ela vai abrir a fulana lá, tá perfeita, a outra tá perfeita, e ela... E detalhe, ainda tem, além de dar conta de tudo, tem que ficar sempre linda, bonita pro marido. É muita coisa, gente. E aí, uma coisa, só para finalizar. A culpa. Precisamos de abandonar a culpa. Porque nós não somos perfeitas e não somos completas. Só seremos completas em Deus. Somente em Deus nós vamos ser completos. Não é no casamento, né? Não, nós vamos ser completos em Deus. O casamento, ele é necessário, às vezes, na vida de algumas, outras acho que não, mas ok também. Por aquela A ou B decidir não casar, mas se ela busca o Senhor, ela é mulher de Deus do mesmo jeito. Mas a gente entender que a nossa completude não está na função, mas está na identidade. Filha de Deus. Um beijo, boa noite, Deus abençoe. Como é que eu faço para colocar essas figurinhas que estão subindo aí na tela? Eu estou amando isso. Eu estou no computador, não consigo. Mas, olha, eu queria aplaudir mesmo, porque, olha, que delícia de aula hoje. Eu sabia que ia ser bom, eu tinha certeza, porque a gente, como mulher, a gente se exige mesmo. A gente se exige o tempo todo e a gente não se perdoa. E aí a gente adoece. Bem como a Bárbara disse, né, a gente desenvolve um adoecimento e aí a gente se anula, a gente se isola. Horrível, gente, horrível. Então, assim, vamos parar de ficar nos sentindo culpada. Ultimamente, quando eu sinto vontade, eu deixo louça na pia mesmo, para o dia seguinte eu lavo, porque eu nunca admitia deixar louça na pia, de jeito nenhum. Cesto cheio de roupa, nunca. Toda hora esvaziava o cheio. Então, eu nunca parava de lavar, nunca parava de lavar roupa, de passar vassoura o tempo todo na mão. Eu falei, gente, eu estou ficando esquizofrênica, vou parar com isso. Porque a louça sempre vai ter, roupa suja sempre vai ter,
coisa para varrer sempre vai ter, e a gente vai se acabar de tanto trabalhar. Então, eu assim, deixo louça na pia, sim. Quando eu tenho como limpar, eu limpo. Vou lá, lavo, é uma coisa linda você amanhecer com a pia limpinha na sua casa. Mas quando eu não estou afim, quando eu estou de saco cheio, cansada, vai dormir sim, vai dormir louça na pia. Isso quando o marido não lava para mim, né? Que às vezes, tadinho, ele mesmo vai lá e lava, me ajuda, entendeu? Então, assim, vamos parar de nos sentir culpada mesmo, porque a gente né, nós somos mulheres que não somos perfeitas, mas a gente tem que saber quem nós somos. A nossa identidade no reino, isso é o mais importante. Então, nós vamos orar agora para encerrar. Rejane tinha levantado a mãozinha, desistiu, Rejane? Eu não. Eu estou só esperando a minha oportunidade. Então tá, porque a sua mãozinha saiu dali, por isso que eu estou porque eu coloquei o negocinho aqui, ó. Aí sai. Aí acaba saindo. Quando você vai para essas imagenzinhas, né? Você vai colocando aí e acaba saindo. Tá. Olha, eu só quero, assim, eu sou suspeita porque eu achei esse livro tá ótimo, mas eu quero colocar uma coisa muito pontual. Nós falamos dos extremos, mas a gente tem que lembrar que uma coisa muito importante são as mulheres, né? Somos nós que geramos a próxima geração. Somos nós que temos que educar principalmente os filhos homens. A gente tem que educar os filhos. Como é que você vai educar para que ele seja respeitoso? Como é que você vai educar seu filho para ele também dividir uma tarefa? Olha só, ele usou um brinquedo, ele acabou de comer, o que você vai fazer no mínimo? Se ele é muito pequenininho, o que você vai fazer? Não vai deixar na mesa, não. Você vem, bota aqui e entrega para a mamãe. Então, essas pequenas tarefas, esses pequenos serviços, isso quem ensina somos nós. Se nós reclamamos dos homens que tínhamos, né, décadas atrás, culpa nossa. Vou trazer um exemplo, meu irmão, ele foi criado assim, no sentido assim, meu irmão não sabia nem fritar um ovo. Quando casou, a necessidade, né? A minha cunhada, ele agora faz arroz, frita ovo, faz isso, várias coisas. Mas a minha mãe cresceu com aquilo que ela aprendeu. Não é nem foi por errado, mas ela ensinou exatamente conforme a mãe dela, minha avó, né? Quer dizer, homem não mexe na cozinha, não vai fritar ovo, é quem faz, é a mulher. Então, assim, a homem também não varre uma casa, não varre um quintal. Então, assim, meu irmão foi criado assim, meu irmão agora lava banheiro, cozinha, faz tudo. Então, assim, mas quem ensina? Somos nós, as nossas mãos, os nossos exemplos, de ensinar lá, olha. E uma coisa que na minha casa, isso já é uma cultura muito da minha casa. Os meus pais criaram assim, são meus filhos, minha mãe sempre falou isso, né? São meus filhos, mas tudo que eu pedi água, pega o prato, coloca ali para mim, é sempre por favor, por favor. Eu acho que essa cultura, até para o esposo, para você pode fazer um favor? Você pode tirar aquela panela do fogo, fazer um favor? Então, aqui na minha casa, eu e meus pais, se trata assim. Por favor, pega ali. Assim, entendeu? Para mim, fazer um favor, porque foi uma cultura que cresceu da minha casa. Então, assim, eu acho que o ensinar, a gente não pode esquecer, né? Eu acho que mulher empoderada está nisso. Quando ela reconhece que ela está gerando um homem para a nova geração, para um novo futuro, e aí quando você começa a educar esse menininho, o seu filho querido, amado, criando ali, para ser um homem de verdade, um homem que ajuda, um homem que está ali pronto, é um homem provedor, mas também é um homem que sabe varrer, é o que sabe ajudar a esposa, é que sabe estender uma roupa, pelo menos está na necessidade, vou lá e vou estender. Vou lá, essa louça, vou lá, vou pegar, vou lavar. Sabe, é isso, né? Então, eu acho que esse é o empoderamento. E a gente tem que viver exatamente conforme o que está a palavra de Deus, como foi trazido aí pelas irmãs também. A gente viver realmente tendo uma consciência de trazer aquilo que está na palavra. Nós podemos, e a gente também pode gerar essa geração mais consciente. Então, gerar principalmente essa geração de homens mais conscientes, né? Para quem tem filho, eu não tenho, mas eu jogo essa bola para vocês. Porque não é a minha responsabilidade no momento, mas é isso. Amém? Gente, olha, a Rejane falando, eu estava aqui falando com meu esposo, ele está bem aqui do meu lado quietinho. A mãe dele soube criá-lo, né? Porque ele é um parceirão. Meu marido, eu até brinco que às vezes ele tem hormônios femininos, né? Porque ele cuida da casa como se fosse eu. E a gente, assim, isso é uma coisa assim, muito difícil hoje nos homens, né? Muito difícil. E a gente não gosta nem de ficar compartilhando muito isso, porque
há uma concepção assim muito machista, né? Eu digo pelo meu próprio pai, né? Meu pai, ele nunca fez nada dentro de casa, porque ele sempre disse que mulher dele não trabalha para isso, para fazer as coisas dentro de casa. E ele nunca deixou minha mãe trabalhar fora, porque ela tinha que cuidar dos afazeres da casa. Então, lá no início, quando eu e meu marido começamos o nosso relacionamento, ele já era assim, ele já era de fazer comida, ele já era assim domesticado nesse sentido, né, de fazer o serviço da casa. E aí eu percebia a resistência do meu pai em relação a isso. Porque para ele, o homem não tem que fazer essas coisas, não tem que lavar copo, não tem que fazer café, não tem que fazer comida, não tem que pegar vassoura para varrer. E essa história, a mulher, ela pode realmente mudar. Então, assim, a minha sogra, ela tem muito partido nisso mesmo. Isso é uma educação que ele recebeu, né? Fora também a formação militar, ele ficou muitos anos no militar, e ele fala que também aprendeu muita coisa lá em relação a isso. E eu acho isso muito bacana mesmo. A gente precisa entender quais são os nossos papéis, o que a gente pode fazer para acrescentar. A Alessandra colocou uma coisa muito legal, né? Ela disse que quem tiver mais disposto ajuda o outro. Então, assim, não tem essa coisa de missão separada. Isso é meu, isso aqui é seu. Você faz isso e eu faço aquilo. Na questão financeira, né? Quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente senta nós dois e a gente resolve e vamos comprar. E nós dois pagamos. É assim que a gente conserva o lar organizado, com aquilo, tudo que a gente precisa. Não, eu pago isso, você paga aquilo. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Na verdade, a gente não pode, isso não funciona dentro de um lar quando você quer que as coisas sejam bem organizadas e funcionem bem. Então, eu fico muito feliz com essa palavra. Meu Deus do céu, gente, assim, pastora Márcia, coloca a Alessandra mais perto da gente, tá? Eu já consegui trazer a Vânia para o nosso grupo, a conheci pessoalmente uma vezinha só, mas peguei ela pelo laço, né? Ela mora lá no Paraná, ela está lá, é no Paraná, né, Vânia, que você está? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, então. É, a Bárbara está lá nos Estados Unidos, a Vânia está lá no Rio Grande do Sul. Quando ela falou guria, ela é do Sul? Então, mineira, muito bem-vinda a todas vocês, muito bem-vinda mesmo, né? O Vander, muito bem-vindo, Vander, ele é o irmão da Vânia, e assim, foi através dele que a gente conheceu a Vânia. Pastora Márcia está quietinha hoje, mas eu vou pedir para ela, assim, se ela puder, sinaliza, eu queria que ela orasse e nos despedisse com a bênção apostólica, porque eu gosto de dar essa honra para a pastora no grupo, né? E elazinha está quietinha, estou achando estranho, porque ela não é quietinha, ela sempre traz uma participaçãozinha, mas ela está lá em Minas, eu acho, e ela está participando. Se ela puder orar, ela abre aí o sonzinho dela, mesmo que sem o vídeo, né? E ora para encerrar a nossa live e também nos despedir. Isso, Márcia, bem-vinda. Tá muito boa a aula, gente. É uma pena eu ter perdido uns pedacinhos, porque eu estava na estrada. Cheguei em casa, que a vizinha cortou a árvore, cor caiu em cima dos fios, tá sem luz. E o meu celular está com 10%. Vamos orar. Vamos orar rapidinho. Paizinho querido, nós te glorificamos por essa aula preciosa, Deus. O teu Espírito tem cuidado de nós, tem nos feito entender o nosso papel, ó Deus, tem nos feito compreender, ó Deus, a grandeza de ser mulher, de ser, ó Deus, preparada para tudo aquilo que o Senhor tem preparado em nossas vidas, tem demonstrado, Pai. Então, Pai, eu peço a Ti, cuida de cada uma das tuas filhinhas que está aqui, daquelas que irão assistir essa aula depois, que o Senhor possa manifestar a elas, Pai, todo o conhecimento daquilo que o Senhor tem, Pai, em suas vidas. Eu te louvo, Pai, pela vida de cada uma delas, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Olha, gente, agradeço aí, eu quero agradecer a Alessandra, eu chamei ela hoje, assim, no estalo, falei, vou chamar a Alessandra, e convidei, ela aceitou, depois eu vou passar os outros links das aulas para ela, já que ela gostou, falei para ela, se você gostar, eu te passo. E vou apresentar o grupo para ela. Amém? Isso aí. Amém. Então, gente, obrigada a vocês todas.
Que Deus possa abençoar vocês todas com a semana maravilhosa, né? Vou gravar, aliás, está gravando e eu já vou colocá-la no nosso canal do YouTube para que as outras irmãs guerreiras possam assistir. Aula top demais, muito boa. E vamos para a segunda parte, se Deus quiser. E nós amamos você também, viu, Bárbara? Você é bênção, bênção para o nosso grupo. Todas vocês são bênçãos para o nosso grupo. E em nome de Jesus, sejam todas abençoadas, né? Com a graça de Deus. Beijo. Amém. Gente, beijo. Fiquem com Deus todos. Amém. Muito Tchau, bem. tchau. Tchau, paz. Beijo. Tchau. Tchau.